Salve Maria, caríssimos irmãos, caríssimos amigos, uma vez mais uma grande alegria de estar convosco para podermos meditar no Evangelho Dominical neste primeiro domingo do Advento. Eu sou o Padre Jorge Filipe, como todos sabem, tenho sempre semanalmente esta alegria de poder acompanhar-vos na leitura e na interpretação dos textos sagrados que a Santa Igreja nos oferece. Bom, estamos então a iniciar um novo ciclo litúrgico, estamos a iniciar o ano C e cada ano litúrgico começa com o Advento, ou seja, com a preparação, a nossa preparação para a vinda do Senhor, para o advento do Senhor. Então, estes 4 domingos que nos antecipam o Natal são de facto esta preparação com um caráter penitencial, como foi penitencial a vida daqueles que esperavam, almejavam a vinda do Salvador, mas entretanto não o chegaram a ver. Tantos patriarcas, tantos profetas, tantos santos, tantos justos, não é? Na Antiguidade, como está na Sagrada Escritura, esperavam a vinda do Salvador. Entretanto, esta vinda acabou por se concretizar, não é? Com a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo através de Maria Santíssima. E, portanto, nós iremos contemplar nestas semanas esta preparação que Deus fez ao seu povo para a vinda do Senhor, a vinda do menino Jesus. Então, é muito interessante que vamos, evidentemente, tratar de alguns temas que se referem a essa preparação, particularmente ao precursor. O Advento trata muito sobre São João Batista, que foi aquele que, imediatamente antes da vinda de Nosso Senhor, da manifestação pública de Nosso Senhor, preparou o povo para a sua chegada. E então, neste primeiro domingo, concretamente, deste ano C, temos um texto que é um pouco diferente daquilo que será certamente tratado mais adiante, nos próximos domingos. É um texto que faz referência ao fim dos tempos, a sinais magníficos e espantosos que se darão no céu, etc. E que, de facto, é uma coisa curiosa, porque no final, nesta semana que terminou, durante a semana foi também o Evangelho de São Lucas e foi precisamente este contexto que foi abordado pela liturgia. Grandes sinais no sol, grandes sinais das estrelas, e a Igreja quer nos fazer então entrar no Advento com a seguinte consideração: tudo o que existe passará, ou seja, tudo o que foi criado há de passar. Nós iremos morrer, nós iremos, enfim, atravessar o umbral da morte, iremos ter com Deus assim o permita e nós o desejemos, mas só se permanecerão o céu, a eternidade, seja ela, enfim, junto de Deus, junto de Nossa Senhora, ou o inferno. Esta é a realidade que nos foi revelada. E, portanto, vou ler apenas aqui um trecho do Evangelho, para nos contextualizarmos, e depois queria, sobretudo, também comentar as leituras e, particularmente, a vinda de Nosso Senhor no Natal. Vejam o seguinte, o Evangelho de hoje diz assim: naquele tempo, isto é Lucas capítulo 21, naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia entre as nações, aterradas com o rugido e a agitação do mar. Os homens morrerão de pavor, na expectativa do que vai suceder ao universo, pois as forças celestes serão abaladas. Então hão de ver o Filho do Homem vir numa nuvem, com grande poder e glória. Então a Igreja já nos coloca nessa perspectiva, digamos, grandiosa, magnificente, omnipotente de Deus, e ao mesmo tempo nos faz caminhar para o seu nascimento, para o oposto disso, digamos, nas antípodas, um menino que nasce, não é? E que é o Filho de Deus que nasce para este mundo, para vir nos salvar. Entretanto, ele no fim dos tempos virá para julgar os vivos e os mortos. E Nosso Senhor vai dizer imediatamente a seguir: quando estas coisas começarem a acontecer, erguei-vos e levantai a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. E diz ainda, isto é que é o ponto que me parece até... Claro, isto anteriormente foi o fim do mundo, digamos, a vinda de Nosso Senhor. Ou, enfim, a vinda... Isto pode ser aplicável a várias situações, mas eu quero frisar agora o ponto seguinte: tende cuidado convosco. Não suceda que os vossos corações se tornem pesados pela intemperança, a embriaguez e as preocupações da vida, e esse dia não vos surpreenda subitamente como uma armadilha,
pois ele atingirá todos os que habitam a face da terra. Então isto pode ser o fim do mundo, sem dúvida, está, digamos, nessa sequência, mas pode ser inclusivamente a nossa morte. A nossa morte. Todos iremos morrer, todos iremos comparecer, aliás, diante de Deus. E Nosso Senhor fala aqui de ter o coração pesado pela intemperança. A intemperança não é simplesmente no comer, no obter coisas, agora Natal, presentes, o bolo rei, sei lá, os formigos que se fazem no Norte, no Porto particularmente, e tantas outras coisas boas. Não é tanto a intemperança no comer ou na embriaguez que está aqui. A intemperança pode ser aplicável sobretudo a outros sentidos. Por exemplo, à vista. A pessoa está sempre a ver, agarrada ao telemóvel, a ver coisas que lhe atraem, que lhe movem, que lhe... enfim, às vezes até fazem mal. Muitas vezes fazem mal porque a pessoa fica a perder tempo a ver coisas, às vezes até umas porcarias que aparecem. Não é? E torna a pessoa intemperante. E a pessoa fica viciada nos ecrãs. Viciada nos ecrãs. E às vezes até ver coisas imorais. A pessoa fica intemperante. E claro, chega a hora da morte. Não, eu estou tão feliz aqui com esta intemperança que me sacia, mas depois dá novamente intemperança porque este saciar não é completo. O homem é insaciável, não é? De Deus. Ou seja, ele vai, quando estiver com Deus, é que será saciado verdadeiramente. Nós temos uma insaciedade, vamos dizer assim, que é permanente. Não há nada aqui na Terra que nos sacie. Nem a bebida, nem a comida, nem digamos, o prazer. Não? Então temos de ter cuidado para não tornar o coração pesado com a intemperança. Porquê? Porque virá um dia que nos vai surpreender subitamente e com uma armadilha. E se tivermos com os corações pesados, nós não iremos querer ser julgados, não iremos querer comparecer diante de Deus. Vamos pedir, não, mais um tempo, por favor. Eu estou tão feliz aqui a embriagar-me, né, nos meus vícios, nas bebidas, nos maus convívios. E não pode ser assim. Ou então nas imoralidades, enfim, de toda a ordem. E não pode ser assim. Nós temos de ter o coração leve e o coração já a pensar no céu. É para isso que o menino Jesus vem ao mundo, para nos fazer lembrar que nós fomos redimidos pelo Senhor. Bom, mas então eu queria aqui tratar de alguns aspectos que me parecem importantes. Primeiro, queria abordar as leituras. A primeira leitura de Jeremias diz assim que naqueles dias, naquele tempo, farei germinar para David um rebento da justiça, que exercerá o direito e a justiça na terra. Naqueles dias o reino de Judá será salvo e Jerusalém viverá em segurança. Então que dias foram esses? Sobretudo os dias da vinda do Salvador, em que ele fez tantos milagres e pregou a boa nova. É um trecho muito bonito que nos prepara, de facto, para a vinda de Nosso Senhor, nos faz entender o quanto o Senhor, como diz até o final do texto, é a nossa justiça. Bom, mas é muito bonito, de facto, este texto de Jeremias. Eu queria agora debruçar-me sobre a segunda leitura, a primeira epístola aos Tessalonicenses, de São Paulo, capítulo 3. E este aqui é um texto que me parece interessante abordar nos vários contextos que nos são apresentados. Vejam só, diz assim São Paulo: Irmãos, o Senhor vos faça crescer e abundar na caridade uns para com os outros e para com todos, tal como nós a temos tido convosco. Então, nós fomos aquinhoados com tantos benefícios, com tantos atos de caridade dos nossos pais, dos nossos parentes, enfim, dos nossos irmãos. Nós temos de superabundar também de caridade para com os outros. Sobretudo, ter esse amor de Deus que nos proporciona essa verdadeira caridade, uma caridade que vem do alto. E depois diz São Paulo: o Senhor confirma os vossos corações numa santidade irrepreensível diante de Deus, nosso Pai, no dia da vinda de Jesus, nosso Senhor, com todos os santos. Aqui pode ser aplicado realmente ao fim dos tempos, mas sobretudo à hora do nosso comparecimento diante de Deus. Santidade irrepreensível. Nós temos de ser santos. Eu ouvi recentemente uma história que me deixou perplexo, mas perplexo, literalmente. Uma catequista que dizia que estava a dar aulas de catequese para umas crianças do 1º ou 2º ano, não sei, eram bem novinhas, e falava sobre a santidade. São Francisco, Santa Teresinha, a Santo António,
E as crianças, ela perguntava, querem ser santos? E as crianças, sim, queremos ser santos. Claro, as crianças na sua inocência querem fazer o bem, desejam o bem. Têm encanto por tudo o que é belo, tudo o que é bom. Entretanto, algumas pessoas disseram, mas o que é isso? Agora está a dizer que os nossos filhos têm de ser santos? E acabaram por tirar, não os filhos da catequese, mas acabaram por tirar a catequista, porque ela estava a ensinar os filhos a ser santos. Isto é de facto espantoso, isto. É espantoso. E o parco, não sei se não conseguiu fazer nada ou o que aconteceu, mas eu acho que ele devia ter forçado, digamos, como dizem no Brasil, forçado a barra para que a catequista permanecesse. Então, isto aqui é uma boa catequista. Ensinar as crianças, os jovens, a serem santos, a fugir do pecado, a fugir do mal, a fugir das más companhias. Quer dizer, e, entretanto, não foi assim. Mas, enfim, São Paulo diz-nos que nós temos de ter uma santidade irrepreensível. Então, acho que com esta frase dá para julgar bem esta atitude que houve numa determinada paróquia, enfim, onde houve esse caso. Bom, e finalmente diz assim São Paulo: Irmãos, eis o que vos pedimos e recomendamos no Senhor Jesus. Recebestes de nós instruções sobre o modo como deveis proceder para agradar a Deus. E assim estáis procedendo. Então nós, ou pela catequese, ou pelas... Enfim, esperemos ter lido livros na vida que nos tenham mostrado o caminho de Deus, o caminho da santidade, devemos guardar isso como o maior tesouro que recebemos na vida. Os conselhos bons que os nossos pais nos deram, os nossos padrinhos, enfim, tudo isso deve ser guardado como um tesouro, porque este é o caminho é o modo de proceder que agrada a Deus. Infelizmente, hoje em dia é tão difícil que isso exista, né? Pessoas que deem bons conselhos. Mas, para terminar, eu gostaria aqui de mencionar um sermão de São Bernardo, que normalmente é lido neste tempo de Advento, no ofício de leituras, e que é muito interessante, porque São Bernardo irá mencionar 3 vindas do Senhor ao mundo. Quais são essas 3 vindas? É claro, há uma que foi no Natal do Senhor, no Natal do Salvador, que deu origem aos tempos depois de Cristo. E existe uma outra vinda que será no fim do mundo, quando Ele vier na sua glória julgar os vivos e os mortos. Está muito bem. Mas ele diz que há uma terceira vinda. Qual será essa terceira vinda? Diz assim São Bernardo: conhecemos a tríplice vinda do Senhor. Entre a primeira e a última há uma vinda intermediária. Então, entre o Natal e o fim do mundo, há uma vinda intermediária, diz ele. Aquelas, continua São Bernardo, são visíveis, mas esta não. Então, o Nosso Senhor nasceu no tempo, numa gruta, foi visível aos olhos dos homens, foram pastores, foram os reis magos a adorá-lo. No fim dos tempos será visível diante de todos, virado sobre as nuvens do céu. Está bom. Nesta, ele não será visível, nesta intermediária. Qual é que é esta vinda intermediária? Na primeira vinda, o Senhor apareceu na terra e conviveu com os homens. Foi então, como ele próprio declara, que o viram e não o quiseram receber. Na última, no fim dos tempos, todo o ser humano, todo o homem, verá a salvação de Deus e olharão para aquele que trespassaram. A vinda intermediária é oculta. É nela e nela somente os eleitos o veem em si mesmos e recebem a salvação. Então, esta vida intermediária são as graças que os eleitos recebem para verem Deus, Nosso Senhor, para perceberem o que Ele quer para a nossa vida, qual é a atitude que Ele quer que façamos, qual é o conselho que Ele quer que demos. E são só, como diz aqui, os eleitos. Porquê? Porque quem vive fora de Deus não liga para essas sensibilidades da graça, os toques da graça na alma. Às vezes Deus dá graças grandes e que faz uma conversão, à lá São Paulo, e tantas almas têm-se convertido assim, mas o habitual é Deus dar graças e a pessoa simplesmente não ligar. Todos recebemos graças, mas só os eleitos é que veem essa graça em si mesmos, como diz aqui São Bernardo. Continua ele. Na primeira, o Senhor veio na fraqueza da carne. É o Natal. Na intermediária, vem espiritualmente, manifestando o poder da sua graça. É cada dia que nós recebemos as graças que Ele nos vai dando, espiritualmente. Na última, virá com todo o esplendor da sua glória. Esta vinda intermediária é, portanto, como um caminho que conduz da primeira, do nascimento, à última. Na primeira, Cristo foi a nossa redenção. Ele veio ao mundo para nos salvar, para morrer na cruz. Na última, aparecerá como a nossa vida, se formos justos. Na intermediária, Ele é o nosso repouso e consolação. São os sacramentos, é a confissão, é a comunhão com Deus, Nosso Senhor, na Eucaristia.
é o batismo, enfim, são os sacramentos, é o nosso repouso, é a nossa consolação nas agruras e nas dificuldades da vida. Mas para que ninguém pense que é uma pura invenção o que dissemos sobre esta vinda intermediária, ouvi o próprio Senhor. Então diz agora Nosso Senhor: se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará e nós viremos a ele e faremos nele a nossa morada. E lê-se também noutro lugar: quem teme a Deus faz o bem. Mas, continua São Bernardo, vejo que se diz algo mais sobre o que ama a Deus, porque guardará as suas palavras. Onde devem ser guardadas? No coração, como diz o profeta: conservei no coração as vossas palavras, a fim de que eu não peque contra vós. Salmo 118, versículo 11. E então termina São Bernardo, eu pulei uma parte agora: se assim guardares a palavra de Deus, certamente ela, a palavra, te guardará. Virá a ti o Filho em companhia do Pai. Então é esta a graça que nós pedimos para este início do Advento, que guardemos as palavras de Nosso Senhor, guardemos os seus mandamentos e nos preparemos no fundo do nosso coração, preparemos a nossa família para a vinda do Salvador, façamos o presépio nas nossas casas, assim, manifestemos a vinda do Senhor com aqueles efeitos lindíssimos e tão inocentes do Natal e preparemos assim o nascimento do Salvador nos nossos corações, a sua vinda ao mundo, que nos levará para a glória através da sua redenção, através da sua salvação. É isto que eu desejo para todos vós e que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desde sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.